Ok, estamos de volta aqui com o Mídia Certa, hoje com o publicitário, jornalista Lineu Carlos de Assis, da WL Publicidade. Lineu, nós estamos falando no primeiro bloco aqui a respeito do intermediário, do urgência, né? E eu gostaria que você complementasse aí essa sua colocação a respeito desse personagem. Bom, veja bem, a modalidade do agenciador tem, desde que ele tenha uma qualificação e via sempre, eu entendo que os veículos deviam ser um pouco mais rigorosos com relação a essa figura. De que forma? É dado, dentro das normas padrões, existe a modalidade que o agenciador ele faz jus a um comissionamento, mas não de 20%. Então eu acho não, quem acha não acha, né? Desculpe. Eu entendo que os veículos deviam ser rigorosos na análise dessa autorização de propaganda que chega junto a eles, tá? Quer dizer, cadê a agência? Qual a estrutura de agência? Agência não, é um corretor, é um agenciador. Então, nós vamos fazer valer, nós vamos remunerá-lo em cima do que estabelece a lei. Então, está faltando isso ainda, mas a gente chega lá, eu acho que chega. Hoje existe uma entidade regulamentadora disso, que é o SEMP. Sim. Né? Sempre. Os veículos hoje, eles acabam exigindo que as agências sejam filiadas ao SEMP? Não, infelizmente, não. Que seria uma forma de teria que ser limitação. mais rigoroso. Mas vamos supor, no ambiente interno, São Carlos, Araraquara, vamos falar, é claro, os veículos têm a percepção e têm o conhecimento de quem é quem. Então, acho que se você começar a arrumar o teu quintal, o outro arruma o teu quintal, você começa a evoluir essa postura, tá entendendo? Eu digo assim, para quem começou há 36 anos, infelizmente eu perdi essa carta, não sei onde foi parar. Na antiga emissora de Araraquara, o diretor comercial, infelizmente já foi-se embora, o dia que ele me deu uma carta, você acredita nisso? Me deu uma carta que a partir daquele momento a emissora daria 10% de comissão para mim. Olha que coisa, para mim que eu digo agência, olha que coisa louca, é uma carta histórica. Quer dizer, com 36 anos eu teve tantas peripécias nesse caminho todo. Então, eu passei por isso. Passei assim, olha, quando começamos a agência de propaganda, um pouquinho só de mim, desculpa. Claro. Eu era assim, eu fazia faculdade de propaganda em Ribeirão Preto, e ao final de 7 anos, comecei em Rio de São Paulo, em Morumbi, me transferi para Ribeirão, concluí o curso de propaganda, daí eu fiz jornalismo, as matérias específicas, relações públicas, e nesse período de jornalismo, eu escrevia num jornal local, né? Assim como eu sou apaixonado pela propaganda, eu sou apaixonado pelo esporte. E eu escrevi esporte lá, e o Washington, inclusive, conheci lá. Nesse jornal que eu escrevia, tinha uma certa rivalidade muito grande com outro jornal de Araraquara. Não se bicavam. O dia que o Lineu, aliás, o Washington e o Lineu criaram a WL, você acredita que fizeram um comunicado, em primeira página, assinado pelos dois que... Os dois jornais. Que não se bicavam, não cruzavam. Não. Nenhuma agência de propaganda está autorizada a vender espaços dos nossos jornais. Passei por isso. Daí o que eu fiz? Fui vender painel do estádio da saudosa Associação Ferroviária de Esportes. Mas é o custo do pioneirismo. Exato, né? exato, quer dizer, é só história, quer dizer, passamos, né? Mas é legal, inclusive, legal contar isso. É isso. Fui vender painel do estádio da Ferroviária. Naquela época, a Ferroviária era uma coisa séria, certo? E ela estava na principal divisão do estado do Campeonato Paulista, que era um campeonato glamouroso. Hoje é um torneio, na época era um campeonato, de fato. Então, tudo bem, foi a fonte de renda por um bom período da WL, vender painéis do estado da Ferroviária. Quer dizer, mas o tempo foi mudando, a coisa foi, sabe? Então eu falo, essa meninada que está chegando hoje, eles não tiveram que enfrentar essas pequenas coisas, mas que eram grandes obstáculos da época. A gente estava falando isso no programa, nós falamos isso no programa anterior, que veio aqui o Fernando Mori, exatamente sobre isso, sobre essa moçada que sai da faculdade a cada semestre e sai totalmente eu não diria, mas falta 99% cru. Um preparo ainda para enfrentar o mercado profissional e que não é glamuroso. Como pensa Então, é que eu falo, ninguém nasce sabendo, lógico, tem que ter exercício, tem que ter oportunidade de praticar. Digo assim, o menino que está fazendo a faculdade, ou a menina, eles têm, o exercício que eles fazem, que eles têm numa agência, se tiverem a oportunidade de estagiar, eles vão ter muito mais proveito do que na sala de aula. A sala de aula, ela teoriza. Mas exatamente isso que nós falamos. Ela teoriza, mas ela não dá a prática. O estágio não deveria ser pago pela empresa. O estágio deveria ser pago por quem está aprendendo. Exato. Então, veja bem, o cara, infelizmente, sabe, eu tenho dó, juro, a palavra é essa, tenho dó
dessa meninada que está fazendo faculdade, e eu recebo 1000 currículos. Gente, não tem como assimilar tudo isso. Eu sempre dei chance para jovens. Aliás, tem uma série de filhotes no mercado publicitário, donos de agência, que passaram por mim, com a maior alegria que eu tive, mas poucos têm a oportunidade de exercitar na prática. O dia a dia de uma agência, como que funciona, departamentos, enfim, como chega o briefing, como que passa pelo departamento de criação, enfim, como que é o atendimento. Então, eu tenho, assim, fico penalizado, não sei a palavra dó talvez, mas penalizado porque eles não têm essa oportunidade. Bom, então o que acontece? Mas eles não vão chegar prontos, de qualquer maneira eles não vão chegar prontos. Agora, mas que cheguem pelo menos com 40%, 50%. Aí, pelo amor de Deus, que me desculpe as faculdades. O resto é a prática. Que me desculpe as faculdades. Eu acho, e não é com relação só às nossas faculdades da cidade. As faculdades de comunicação, elas não procuram evidenciar em cada um dos seus alunos, ou tentar achar uma forma de evidenciar qual a tendência de cada um. Por exemplo, nós temos um problema sério no nosso meio, que é atendimento comercial. É verdade. Ok? É verdade. Agora, muito sério. A pessoa, o jovem que vai fazer faculdade de propaganda, ele é movido porque ele vai pela criação, ele acha, sabe, eu desenho bem, eu crio, quer dizer, então a faculdade peca, não sei, tem que achar um caminho, de, poxa, vem cá, o José Augusto, por exemplo, ele tem uma forte tendência para atingir o lado comercial, para ser um bom comercial. Então, falta isso. Então, ele é colocado assim no mercado sem explorar um potencial que ele tem, entendeu? Um potencial nato, que cada um tem uma característica, entendeu? Então, o cara vem para cá. E outra, infelizmente, eu sou publicitário, não tenho essa característica, mas eles acham-se semideuses, tá? O supra-sumo da inteligência, e no geral é publicitário e tal. Então, se acha, sabe? Não é nada, gente. É uma profissão tal qual as outras, certo? Que você tem que ralar. Mas, meu amigo Flávio Delor, que foi meu estagiário, hoje é dono de agência, ele fala uma coisa assim, é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Gente, é trabalho, é estudar, enfim, não tem esse glamour, essa coisa de Hollywood, não existe, sabe? Mas, infelizmente, a minha atividade, meus colegas de profissão, em geral, não estou falando local, mas o publicitário, de uma forma geral, ela tem essa grandeza, esse orgulho interno que é descabido. Mas esse é o grande problema, que é frustrante, porque muitas vezes esse aluno que sai da faculdade e faz, teoricamente, um curso que tem lá, leva o seu charme, o seu glamour, a hora que ele se forma e coloca o canudo embaixo do braço e sai para o mercado, ele vai ter uma frustração enorme. Exato. Né? Porque é muito difícil para as agências de publicidade assimilar isso. E outro detalhe, Virgílio, isso parou um pouco. Veja bem, é natural e é normal o trabalho de conclusão de curso no último ano. O que ocorre? Forma-se o grupo. E esse grupo, ele tem que criar uma campanha, e essa campanha é para o ano inteiro. Ele está montando uma campanha fictícia até, ele não tem responsabilidade de retorno. Se ele falar assim, por exemplo, nessa campanha publicitária desse produto, eu vou panfletar na Lua. Ele pode, é fictício, não tem responsabilidade nem compromisso. Tá? Tudo bem, fez o trabalho de conclusão, né? Um ano para fazer isso. Às vezes a gente tem 24 horas para colocar um negócio desse na rua. Não é crítica, mas o que ocorre? Essa meia dúzia, 5 do grupinho, lógico, eles vêm cheios desse glamour. E quem é o pai, quem é a mãe que não vai querer ajudar o filho no início de carreira? Então acontecia, diminuiu muito. Montava essa tal de agência na hora de sair. Então, papai, mamãe, todo mundo vai, lógico, todo mundo, você não fez isso pelo teu filho? Fiz pela minha filha? Lógico, você vai tentar fazer o melhor. Eles vão para o mercado de trabalho e, de repente, começa a perceber que não existe o glamour, não existe a poesia. Uhum. Daí, tem um segundo passo que é o mais grave. Eles começam, em nome de sobrevivência, começam a não valorizar o seu trabalho. Então, começa a não aplicar os custos que realmente vale numa criação. E desvaloriza o produto. Desvaloriza o produto. Então, você que trabalha sério, que tem responsabilidade, que tem profissionais que custam, porque, veja bem, tem que ter capacidade, tem que ter um bom redator, tem que ter um bom criador, tem que ter um bom arte finalista, tem que ter um bom diretor de arte. Tem toda uma estrutura. Exato. Né? Quer dizer, você custa essa estrutura e você não consegue até hoje colocar no mercado os verdadeiros custos de uma criação. Que eu digo assim, a criação teria que valer mais que o espaço comprado. Sem dúvida alguma. Espaço comprado é uma coisa. Agora, digo, se não tiver a alma do negócio, se não tiver a alma que é efetivamente o que vai dar o retorno. Exatamente. Então, efetivamente. Então se você tiver uma boa campanha, um bom planejamento de mídia, evidentemente que isso é uma parte integrante de todo
o processo. Sem dúvida. Mas se você tiver uma peça que não tenha sido bem criada, né, é o que eu falei logo no primeiro programa, que as agências têm obrigação de criarem peças que sejam, que acabem surtindo resultado, mas também acontece daquelas que não surtem resultado. Exato. Né? E aí não há veículo que consiga dar jeito nisso. Exato. Quer dizer, Deixa então, eu te falar uma coisa agora que eu gostaria de colocar nessa pauta aqui. Hoje Araraquara tem 220 mil habitantes. Eu queria saber a tua opinião. Né? E nós temos aqui uma série de redes de supermercados, redes de atacados, redes de ótica, redes de farmácia, né? sim. E que continuam funcionando e funcionando muito bem, né? Porque a toda hora você vê uma farmácia abrindo, vê uma ótica nova, uma nova loja, vê um supermercado grande chegando. Né? E com 220 mil habitantes, como é que consegue sobreviver isso? A cidade é uma cidade de grande poder aquisitivo, é negável, né, Vigílio? Né? É uma cidade até perigoso no aspecto criminalidade. Uhum. Você lembra naquela história da Califórnia brasileira que atingiu o Ribeirão Preto, que alguém Claro. falou um dia? Você viu como e a gente vê hoje muita gente na rua pedindo moedinha da vida e tal. É gente que vem. Lá é a Mega, né? Lá eu vou ganhar dinheiro lá. Então, Araraquara, eu reputo ser uma cidade de um excelente poder aquisitivo e não podemos deixar desse eixo São Carlos. São Carlos é uma cidade próxima. Aliás, eu acho uma estupidez agora que as pessoas falam assim, a rivalidade de Araraquara e São Carlos. Não existe Não isso, existe. não. Uma complementa a outra. Absurdo. Eu presto serviço tanto aqui como lá. Uma complementa a outra. Quer dizer, então, é uma região central rica de poder aquisitivo. E responde aquilo que eu disse. Então, as grandes empresas se estabelecem, se expandem. Então, eu acho que é um mercado assim, um mercado pujante, um mercado economicamente muito forte, muito rico. Né? Mas que afaste essa picaretagem que cai aqui de vez em quando de paraquedas, porque, pelo amor de Deus. Lineu, muito obrigado aqui por essa sua visita ao nosso programa como convidado especial, como pioneiro da publicidade e propaganda de Araraquara, Lineu Carlos de Assis. Tem um time lá com a Neuzinha, com o Marcelinho, com a Leda. Puxa vida, um pessoal muito bom, muito bacana. Tem muitos que tem, sabe aquela chapinha de cadastrado? Tem algumas figurinhas lá que já estão cadastradas. Eu conheço de longa data. Então eu quero te agradecer aqui a tua vinda, atender o meu convite aqui para esse segundo programa e que com certeza a gente vai ter várias outras oportunidades para vir discutir a respeito do mercado publicitário, não só de Araraquara, mas de toda essa nossa região. Não tem a menor dúvida, é uma satisfação muito grande estar aqui, dessa nova fase do Vigílio enquanto apresentador, né? As atividades da agência, é uma alegria, é um sucesso. Muito obrigado pelo meio, por essa oportunidade, não para mim pessoalmente, mas pelo nosso meio, pelo nosso mercado. É bom que os nossos empresários fiquem atentos a esse programa, nas quintas-feiras à noite, na reprise do sábado. Ou seja, vão se embasando, gente. A propaganda é vital na vida de qualquer empresa. Obrigado, Lineu. Eu que agradeço. Voltamos quinta-feira que vem.